Olá, amigo internauta. É um prazer estar aqui novamente com o nosso programa Contra-Argumento, uma parceria entre a AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a TV Web Luz. Nossa série de programas visa, sempre trazendo um convidado especial, promover um debate sobre um assunto jurídico, sobre filosofia, sociologia, espiritismo, sempre visando trazer informações de uma forma que a mídia, em geral, não traz todos os ângulos do problema apresentado, sem trazer uma solução, sempre com o fim de você, internauta em casa, refletir sobre o assunto e tirar suas próprias conclusões. Hoje nós temos a honra de receber aqui a minha amiga Leocádia de Castro. Tudo bem, Leocádia? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pela presença. Imagina. Leocádia é uma das conselheiras da AGE e recentemente apresentou um trabalho muito interessante no seu curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, né? Nós vamos falar sobre isso no tema de hoje, sobre a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Um assunto que voltou muito na mídia em razão de uma recente promulgação da lei chamada Lei da Palmada, né, que proíbe castigos físicos nos menores, mas não vamos entrar no celeuma dessa lei em si, mas trazer o porquê, qual foi o objetivo dessa lei. Ao que parece, os pais estão cada vez mais ausentes na educação dos filhos, embora uma responsabilidade legal deles, né, terceirizando, quarteirizando essa educação, que vem causando vários prejuízos, e de repente até esse castigo, um castigo físico, não visa uma educação, visa trazer uma insatisfação na hora, com todo esse arcabouço fático no meio, né? E o seu tema de pesquisa foi esse, né, Leocádia? Foi. Na verdade, foi sim, mas visando um pouco o lado educacional e o papel da doutrina espírita, porque espiritismo, conforme concebido na codificação, ele tem por propósito a educação do espírito. E educar o espírito enquanto encarnado significa cuidar da criança, em todos os aspectos, incluindo a educação. E nós já sabemos que a família é o berço da formação do ser, quando encarnado, para ele ser um homem de bem. E nós percebemos que, atualmente, há uma inclinação das pessoas em formar academicamente os seus filhos, proporcionar uma estrutura educacional para o sucesso material, né? Todo mundo quer um filho doutor, todo mundo quer um filho bem-sucedido, ou filha, e para isso os pais lançam nos ombros dos educadores, das escolas especificamente, para realizar esse projeto. Entendi. Eles largam na mão da escola a responsabilidade. Eu quero que o meu filho tenha muito conhecimento, né? Seja um bem-sucedido, né? Nos termos do que é ser bem-sucedido no mundo capitalista hoje, sim, né? Sim. E transferem a obrigação disso para uma escola, né? Então o erro já está nos dois, no querer isso e além do querer ainda deixar na mão de alguém para que faça isso. Exatamente. Né? Então, como o projeto é formar um homem de sucesso material, né? E eles, pais, não podem fazer isso, então eles transferem para os professores, para os educadores. Então, é de responsabilidade, por isso, se há algum problema, vão na escola cobrar. É só isso que os pais atualmente vão fazer. Lógico, não estamos generalizando, que existem aqueles que estão preocupados com seus filhos. Mas, na grande maioria, não há essa preocupação. Né? Há esta vontade de ir à escola, levar o filho, inclusive deixa o filho lá e se liberta, né? Pode fazer outras coisas. Né? E aí, se há algum problema, já
vão à escola tomar satisfação com os professores, por que aconteceu, e com isso lança no ombro dos professores, inclusive a culpa pelos problemas que acontecem ou que ocorrem com seus filhos. Certo. Aí, se educasse, não precisaria nem punir, né? Lógico. A gente já nem passa do castigo físico, né? Com uma educação sólida, talvez, uma educação espiritual, né? Uma verdadeira educação, você não precisaria nem pensar em punição, talvez. Você precisa sempre em educação. Educação. Não em punição, né? Exatamente. Mas por que você acha que ocorreu isso? Né? É um fenômeno mais recente, aparentemente a partir de que década? Antigamente os pais eram mais participativos na vida do filho como um todo? Sem dúvida, era. Principalmente porque antigamente as mães não precisavam trabalhar, né? As mães ficavam em casa e cuidavam de acompanhar integralmente a vida das crianças. E hoje, em função da necessidade das mães também entrarem no mercado de trabalho, prover parte das despesas da família, então gerou esse problema. Então, ela precisa do tempo, então ela leva a criança, entrega na escola e está livre para ir cuidar das suas atividades. Então, alguma coisa precisa ser feita para corrigir essa distorção na formação, na educação das crianças. Os pais, de uma maneira ou de outra, precisam voltar a entrar no ambiente escolar para participar da vida dos filhos, e não apenas para cobrar bons resultados. Entendi. Parece assim que é um pouco de egoísmo nosso, da sociedade, né? Porque até essa forma que você falou de o que leva à punição, né? Quando você leva uma criança no restaurante, você não percebe o mundo dela, né? Você quer que ela se comporte, né? Mas você gostaria que ela se comportasse com qual objetivo? Para ela parar de te atormentar. Para você deixar você livre para você fazer. Então, a educação também a gente tem que pensar no final dela, né? Eu vou educar meu filho para tal comportamento, mas com qual objetivo? Só para ele ficar quietinho? Para ele se comportar? Então é isso que a gente quer, né? Né? A educação também visa, é o que você falou, né? A gente tem que entender todo o contexto e visa sempre um aprimoramento espiritual, né? Muito mais do que uma educação formal ali, de como se comportar num determinado lugar, né? E essa reinserção desses pais, né? Nessa educação dos filhos, como é que pode ser feita? Gradualmente? Você acha que a pessoa primeiro tem que tomar uma consciência? É pela conversa? É um trabalho que a princípio parece complexo, porque há necessidade que os pais se interessem um pouco mais, há necessidade que os professores, o corpo disciplinar, discente e docente, como é que é o negócio? Docente e discente. Que eles tenham interesse em atrair esses pais para a escola, porque do jeito que está a situação agora, vai virar tragédia, já está virando tragédia. Crianças agredindo professores, e a gente percebe que não há um esforço em solucionar estas questões. Porque se estes alunos chegam ao ponto de agredir o professor, é porque ele não recebeu nenhuma diretriz dos seus pais com relação a como se conduzir dentro da escola. E muitas vezes não tem também nenhuma diretriz de como se conduzir dentro do seu próprio lar, porque se os pais estão ausentes da vida escolar dele, também em algum momento está ausente da vida dele no seu próprio lar. Né? Então há uma ausência de interesse dos pais para cuidar da educação dessa criança, que não é apenas a escolar, esse é que é o problema. Os pais estão muito preocupados na formação escolar, acadêmica, e é aí que está o erro. Né? O ser precisa de uma formação
moral, disciplinar, ética. Com certeza, Leocádia, a educação tem que ser maior, né? Só essa parte formal, essa preocupação só de acúmulo de conhecimento, né? Que é o que as escolas fazem hoje, né? Fazem o acúmulo, a criança ter conhecimento, ter informações em excesso para jogar essas informações quando lhes são aplicadas, né? E as pessoas ficam com uma ideia que isso é educação, né? Como você disse, a educação é uma coisa bem maior que isso, é a educação moral, é a educação espiritual, é o caráter da pessoa que se forma, né? Se formar. Se forma aí. E tem o papel da escola nisso, né? A escola hoje, ela é vista nesse sentido que você falou, só do conhecimento. E ela pode também participar, ela deveria participar mais dessa formação, dessa educação do jovem, da criança, do adolescente? Olha, é questão de responsabilidades, né? Cada um precisa assumir a sua responsabilidade no processo. Os pais têm a responsabilidade de formar um ser integralmente, né? Por isso Deus concedeu a ele a autoridade de gerir o destino daquele ser que ele recebeu como filho, que eles receberam como filhos. E a escola tem a responsabilidade de proporcionar a formação, né? Agora, não podem os pais querer que a escola realize tarefa que é sua e vice-versa. Claro. Né? Então, cada um precisa assumir a sua responsabilidade. E o pai, como é que eles podem fazer isso? Houve um momento na década passada que vários países se uniram nesse propósito de fazer com que a escola e a família se integrassem um pouco mais. Aqui no Brasil houve um arremedo na gestão do ministro, hoje falecido, Paulo Renato, que tinha por propósito isso, fazer com que as famílias, os pais, compartilhassem, fossem um dia à escola, vivessem um dia na vida dos filhos, participassem para ver o que estava acontecendo, para conhecer o trabalho e ver o que eles poderiam contribuir para melhorar o processo educacional das crianças. Mas isso não foi para diante. E por isso continuou tudo igual e nós estamos vendo o resultado desta ausência de interferência dos pais na educação dos filhos. E a consequência do que acontece na escola é a consequência de um desleixo, de um abandono, que eu não digo nem que seja culpa ou responsabilidade dos pais, mas é culpa das circunstâncias. Mas, por causa das circunstâncias, seres humanos estão se perdendo. Verdade, né? Não é? Então, há que haver uma retomada de consciência dos pais, participando um pouco mais da vida dos seus filhos, sacrificando, porque ser pai, ser mãe, é sacrifício. Então, os pais precisam assumir este sacrifício com mais responsabilidade, com mais intensidade, para que os seus filhos compreendam que não estão aqui na Terra apenas para serem doutores, para terem sucesso, mas para serem homens de bem. Este é o propósito E é mais a quantidade, né, do amor, a quantidade da educação que você não... a qualidade, né? Não precisa ser toda hora, todo tempo, porque é o que você falou. Qualidade. Mas a exatamente. sociedade hoje vive um momento que todo mundo precisa trabalhar, está sempre correndo, e a pessoa que nos está ouvindo, assistindo hoje, pode falar, mas eu não tenho tempo. Eles estão falando um monte de coisa e que horas que eu vou fazer isso, né? Mas se você tiver um interesse verdadeiro, você acha um espaço, né? Perguntando para o seu filho como foi, vendo quem são os amigos dele, se interessando mais, né? Sim. E os pais se sentem culpados por não proporcionarem o tempo que gostariam para os filhos, mas isso que você mesmo falou, qualidade. Se você dá meia hora de tempo para o seu filho com qualidade, ele percebe, ele reconhece. A criança sabe que os seus pais precisam sair para trabalhar, ela sabe disso. Mas ela só quer que
dentro deste pouco tempo que os seus pais tenham, que ele tenha alguma importância, entendeu? Ele quer ser importante na vida dos pais. E se você, para mascarar a sua consciência, você enche esse filho de coisas, né, que hoje até os menos aquinhoados financeiramente estão solucionando essa ausência com presentes, né, de dar para o filho o que não teve. É assim que os pais costumam dizer, né, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. E esquece de dar o que teve, que é a formação moral. Né? As consequências, além das consequências humanas, como você falou, né, dessa sociedade cada vez mais doente, nós temos nós espíritas, né, sabemos das consequências espirituais, né? O pai com o filho, já essa relação, se você não desenvolve ela, né, se você não melhora ela, né, as consequências... Né? Não, Allan Kardec disse que a educação, não a educação dos livros, mas a educação moral, aquela que forma o caráter do ser, que o ajuda a se apresentar ao mundo como um homem de bem, né? Senhor, detentor de princípios. Né? E isso não tem nada a ver com dinheiro ou com título, não é? Claro. Às vezes o homem é um ser simples, mas é digno e é respeitado por isso. Ele não precisa ter a carteira cheia de dinheiro ou apresentar diploma de doutor para ser um homem digno, um homem respeitável. Né? Mas a sociedade atualmente valoriza o rótulo, né? Então as pessoas se integram nessa busca de rótulos, né? E esquece o que é essencial. Né? Verdade. Tem um filho doutor, com pós-graduação em casa, mas com um caráter, né? Com uma coisa espiritual mal desenvolvida, uma Exato. relação, uma carência, né? Que é um problema cada vez maior da sociedade, né? Um grande problema. Tá? Exatamente. E outra coisa, as crianças de hoje em dia não conhecem mais Jesus. Né? Os pais não apresentam Jesus aos seus filhos, não contam para eles quem é este ser que veio à Terra e deu exemplo de amor, de bondade, de grandeza, de sacrifício pelo outro, né? E essas crianças, sem este conhecimento de grandeza espiritual, de valorização de seres como Jesus, acaba tendo um parâmetro equivocado para seguir. Né? Verdade. Ok. Obrigado pela sua visita hoje. Foi um prazer, Marcelo. E vocês em casa, um bom tema para refletir, né? Quem sabe, ao educarmos melhor nossas crianças, nosso futuro, a gente não precisa falar em penas, em castigos físicos, se a pena deve ser aumentada, se a maioridade penal. Talvez seja uma discussão que a gente nem precise ter. Né? Se tudo começar na educação, é onde começa todo o verdadeiro sistema penal, é ali, né? É na educação dos seus filhos. Bom tema para você refletir em casa e tomar suas próprias conclusões. Agradecemos a sua audiência aqui no nosso programa Contra-Argumento e até o próximo.